Nos próximos capítulos da novela Império, a farsa de Marta, Silviano e Maurílio chegará ao fim. 3 segredos brutais desses 3 serão revelados e vai levar o público à loucura. Marta entrará em desespero quando seus filhos descobrirem tudo o que ela fez. Zé Alfredo não vai deixar barato e vai se vingar de uma forma genial. Tudo deverá acontecer quando Lohane invadir a casa de Silviano para encontrar algo que possa entregar para Théo Pereira. Ela pensa consigo mesma. Aquele jornalista me prometeu uma grana se eu encontrar algo na casa do Pinguim. E eu vou encontrar. Ah, se vou. O mordomo da família Medeiros está na casa enquanto a mulher invade. Então, pacientemente, Lohane espera o melhor momento para começar a sua busca. O homem vai para a cama e ela se pergunta: será que o Pinguim foi dormir? Melhor esperar ele pegar no sono e daí eu dou uma geral na casa. Ela continua esperando até ouvir Silviano roncar. Ela começa a vasculhar toda a casa e diz: por que será que ele guarda tanta tralha, hein? Nossa, que cheiro de mofo! A mulher mexe na caixa até que encontra um álbum e diz: olha aí, foto e recorte antigo. Seu Pinguim é das antigas mesmo, hein? Essas fotos são muito velhas. Mas olha essa notícia. Esse foi o casamento do ano. Maria Marta de Mendonça e Albuquerque, o seu noivo Renato. O Silviano guardou tudo documentado. Lua de mel, festa, tudo. E o Renato? Ela continua olhando o álbum e conclui com um sorriso no rosto. Meu Deus, não pode ser. Isso aqui vale uma fortuna. Aquela loira e o patrão dela vão ter que me pagar cada centavo. Ela comemora o achado falando: dorme, seu Pinguim. Pode dormir, que esse álbum vai passear. Ela sai correndo da casa do ex-mordomo com uma cara de felicidade, como se tivesse encontrado ouro. Ela fala para si mesma: mas eu não vou dar isso aqui de mão beijada não, eles vão ver só, porque eu sei o quanto isso daqui tá valendo. Deve dar furo e dos bons. Silviano acorda na manhã do dia seguinte e fica completamente chocado com a situação que a sua casa se encontra. Então, logo ele percebe que o álbum sumiu. Muito nervoso, ele diz: alguém pegou o álbum. Isso não podia acontecer. Não, o álbum de Milady. Isso não podia acontecer. Ele corre para a casa de Marta, que se espanta ao ver o homem de pijamas, e pergunta: o que você está fazendo aqui? Que trajes são esses? Você não dormiu na sua casa? Ele tenta se defender. Eu dormi sim. Eu saí e não percebi que estava vestido impropriamente. Eu peço desculpas. Peço 1000 perdões. Mas é que aconteceu uma coisa terrível. Marta começa a ficar preocupada e fala: respira, não atropela as frases. O que foi que aconteceu? O mordomo tenta se acalmar, então ele diz: aconteceu uma tragédia, algo que vai nos afetar de modo irreversível. Ela responde: mas assim você está me assustando. Com uma feição envergonhada, Silviano revela: o álbum de recortes foi roubado da minha casa. A ricaça fica sem entender e diz: álbum? Do que você está falando? E imediatamente ele responde: um álbum de lembranças que eu guardei com muito carinho todos esses anos. Alguém levou ele. Ainda sem entender, a mulher pergunta: e o que é que tinha de tão importante nesse álbum? Sem graça, Silviano olha para Marta e não consegue falar nada. Então Marta percebe sobre o que o mordomo está falando e fica muito nervosa. Ela diz com a voz tremendo: eu não acredito nisso. Pelo amor de Deus, Silviano. Ele diz: exatamente, Milady. Aquele álbum conta toda a sua história, a sua verdadeira história, documentada com todos os detalhes. Agora, nesse exato momento, alguém pode estar lendo sobre a sua vida, e principalmente, os seus 3 maiores segredos. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Império.
Aproveita e me conta se essa novela deve voltar a passar na TV alguma outra vez. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Marta fica completamente desesperada e fala: Silviano, o que você tá dizendo? Eu tô sem palavras. Silviano, também muito nervoso, diz: Madame, me ajuda. Eu não consigo resolver esse problema. Eu estou em pânico. Por favor, diz algo. Com muita raiva, ela responde: Eu digo sim. Digo que você não pensou direito. Mas que ideia de jirico colocar a minha história dentro de um álbum que pode me comprometer. E comprometer você também. Ele tenta se defender dizendo: Como eu poderia imaginar que alguém iria na minha casa para pegar esse álbum? Com mais raiva ainda, Maria Marta diz: Mas onde você mora? Na Islândia? Onde tem um ladrão por ano que rouba galinha? Ele tenta se defender novamente. Mas quem que iria querer um álbum velho e mofado? Ela pergunta muito nervosa. E o que mais tinha documentado nisso aí? Ele diz: Tudo. Inconformada com a incompetência do mordomo, Marta fala: Tudo? Como assim tudo? Ai, meu Deus do céu. Enquanto isso, Lohane continua folheando o álbum com um sorriso no rosto. Ela diz: Esse babado é cabeludo demais. Alguém precisa saber disso. Então a mulher pega o celular e liga para Erika e conta tudo que está no álbum. A jornalista pergunta: Mas você tem certeza disso, Lohane? Ela responde: Absoluta, loira. O álbum tá aqui na minha frente, lotado de fotos, matéria de jornal, de revista. Tem muita coisa aqui. E uns segredos que ninguém nunca poderia imaginar daquela madame. Erika fica completamente chocada com todos os detalhes que Lohane dá. Então, a jornalista fala: Tô procurando até agora o meu queixo que caiu e que tá quicando aqui na sala. Mas você tem certeza então de tudo que você tá dizendo? Lohane confirma mais uma vez e completa: Não tenha dúvidas, mas olha só, você e o seu patrão estão me devendo uma grana, hein? Porque notícia assim vale muito dinheiro. Elas desligam a ligação e Erika vai para a frente do computador para pesquisar mais sobre o passado de Silviano e Maria Marta. A jornalista encontra poucas notícias, mas que confirmam tudo o que Lohane disse. Do outro lado da cidade, Silviano tenta se recompor e coloca o seu uniforme de mordomo. Então ele chega para sua patroa e pergunta: E agora, Marta? O que é que nós vamos fazer? A mulher fica encarando o empregado e ela responde: O quê? É madame. Respondendo a sua pergunta, é madame. É isso que nós vamos fazer, porque nada mudou, Silviano, desde que eu te dei uma chance de vir trabalhar comigo, como única alternativa para você não morrer de fome. Seriamente, o mordomo diz: Eu agradeço eternamente. Com raiva, Marta diz: Mas é claro que você tinha que agradecer. Tava falido, tinha perdido tudo no jogo. A mulher para alguns segundos e reflete. Então ela diz: O que eu tô falando, Silviano? Tudo mudou. Se eles descobrirem os outros segredos daquele álbum. Enquanto isso, Clara ouve toda a conversa e acha tudo muito estranho. Ela pensa: Então minha mãe conhecia o Silviano de muito tempo, mas por que ela iria ajudar? Porque se fosse uma pessoa importante, ela não daria um emprego de serviçal. Essa história tá muito mal contada. Então Maria Clara decide interromper a conversa e pergunta: Que segredo? Os dois se assustam com a presença da mulher e ninguém responde. Então, ela continua: Eita, tô esperando aqui. Que segredo é esse? Vamos, gente, me falem. Marta sai andando e diz: O assunto está encerrado. Clara fica inconformada com a resposta da mãe. Então, ela decide tomar o seu café da manhã. Silviano aparece e ela pergunta: E aí, Silviano? Algo a declarar? Ele responde: Mademoiselle, sabe que eu sou um túmulo. Clara rebate: É um túmulo mesmo, coisa podre dentro. O mordomo fala: Com vossa permissão, eu vou me ausentar para não interferir na degustação do café.
Clara não gosta nem um pouco da atitude do mordomo, então decide ficar de olho. Um tempo se passa e a filha de Marta ainda está atenta aos passos dos dois. Ela passa pelo corredor e escuta Silviano dizer para sua mãe: "Quantas noites em claro e discussões. Quantas vezes eu lhe vi chorando por causa da amante do Lord Shipp." Marta responde: "O que é isso? Que ousadia é essa? Eu nunca lhe autorizei a falar sobre isso." Ele responde: "Isso me dá o direito de te lembrar a sua vida ruim, a sua vida triste com o comendador. O tom e a ousadia coloque na conta da nossa intimidade de anos, sem contar o fato que o nosso passado ainda nos liga, Maria Marta. Ou você se esqueceu de tudo o que vivemos? Quem está lhe dando esse conselho não é o mordomo, mas uma pessoa que te conhece de muito tempo." O homem sai do quarto e Marta vai atrás dele dizendo: "Silviano, nossos elos do passado não me interessa, nem mesmo se eles vierem à tona. Nada mudou entre nós. Que isso fique bem claro. Eu sou a patroa e você é o mordomo." Clara escuta tudo e fica muito confusa. Ela diz para si mesma: "Elos do passado? Eles não eram só conhecidos? Tem coisa aí." No dia seguinte, depois de muita busca e tentativa, Marta consegue recuperar o álbum e fica muito feliz. Então a mulher conta para o mordomo e o homem fica muito entusiasmado ao ver as suas recordações. Ele diz: "Meu álbum, Milady conseguiu de volta?" Ela diz: "E nem me pergunte como, eu fiquei com vontade de olhar e resolvi trazer pra cá." Sem graça, ele fala: "Não tem nada demais. É lembrança de um tempo que eu fiz tudo errado. Eu era feliz e não sabia." Ela responde: "Eu vou olhar lá no meu quarto." O mordomo pede: "A madame me permite acompanhar?" Marta responde: "Claro, entre nós não há mistérios." Os dois ficam olhando por horas juntos, rindo e se lembrando do passado juntos. Durante a noite, Clara entra no quarto de sua mãe e pergunta: "Elos do passado?" Marta finge não entender e diz: "O que é?" A mulher insiste: "Eu ouvi você falando com o Silviano ontem de manhã, dizendo elos do passado nos unem. Existe entre você e o Silviano uma cumplicidade, mas mais do que isso, existe uma intimidade." Marta questiona: "Onde você quer chegar com isso?" Então, encarando a mulher, ela pergunta: "Que elos são esses? E que álbum velho é esse aí?" Marta começa a dizer: "Eu tenho todo o direito de dizer que isso não nos diz a respeito, porque esse segredo não é nosso. Esse álbum aqui é da família do Silviano, que anda muito deprimido, porque eles estão passando por um momento de dificuldade." Elas continuam conversando e Clara desiste de tentar entender o que está acontecendo. Algum tempo se passa e Cora invade o carro de José Alfredo. O comendador fica muito assustado e fala: "O que você tá fazendo aqui? Vá embora." A mulher vai direto ao ponto e diz: "Você precisa me ouvir. A sua mulher, a Marta, ela esconde um segredo muito grande. A Marta, ela já conhecia o Silviano. Ela decidiu colocar ele dentro da sua casa para ajudar, porque ele acabou perdendo tudo durante a vida." Ele pergunta: "De onde você tirou essa ideia absurda? Como você soube disso?" Cora fala: "É absurda, mas é verdade. Pode perguntar pra ela. Todo mundo em Santa Teresa tá sabendo disso porque rolou um álbum de mão em mão. Um álbum que a Lorraine pegou na casa do mordomo, que tinha tudo isso." A mulher revela o maior segredo de Marta e o comendador não consegue acreditar em nada do que Cora diz. E então, eles chamam um segurança e a mulher é expulsa do carro. Porém, José Alfredo fica com isso na cabeça e no amanhecer, ele abre as cortinas do quarto da esposa, que acorda assustada. Então, logo de cara, José Alfredo diz: "Por que é que você nunca me contou que era casada com o Silviano? Qual que é a tramóia dessa vez?" A ricaça responde sem nenhum rodeio: "Porque ele me pediu, só isso. E porque eu tive a nobreza de entender as razões dele." O homem de preto diz: "A nobreza de ter um ex-marido como pau mandado?" Ela responde: "Não,
para evitar que você brincasse com ele. José Alfredo fica inconformado e fala: então você escondeu durante anos e anos do seu marido e da sua família toda, que foi casada com outro homem por minha causa? Sem pensar muito, ela diz: sim, porque você não ia perder a chance de acabar com o pobre do Silviano. O comendador não acredita e diz: isso não existe, de nobreza nenhuma. Me conta tudo o que aconteceu. Quando foi que você teve a brilhante ideia de pôr o seu ex-marido aqui dentro? Marta diz: depois que ele perdeu tudo, ele ficou na miséria e me procurou. E você, a cada ano que passava, ficava mais rico, e o Silviano me pediu ajuda. E eu, talvez para me vingar de tudo que ele me fez passar, eu tive a ideia dele ser o meu empregado. José Alfredo fala muito sério. Isso já começa a fazer um pouco mais de sentido, porque eu te conheço, você faria isso mesmo. Mas continua, me fala tudo. A mulher diz: nós não tivemos o melhor dos casamentos. E bom, quando você me conheceu, naquele dia em Geneve, eu tinha ido buscar o que seria dividido entre nós, já que ele tinha muito dinheiro. Quando eu cheguei no banco, só tinha um bilhete escrito uma palavra horrível, e daí ele se tornou a pessoa que eu mais odiei no mundo. E quando ele me procurou, eu tive essa ideia. De primeiro, ele ficou chocado com a proposta e recusou. Mas depois, como ele não tinha nenhum tostão, ele não tinha nenhuma saída, ele aceitou a minha proposta. Mas sabe, Zé, eu não esperava tanto dele, porque ele foi o melhor de todos os nossos serviçais, o mais querido. Ele interrompe e diz: o mais falso, o mais mentiroso. Marta responde: não tanto quanto você, porque você me traiu todos esses anos com um monte de mulheres, até encontrar a sua franguinha. Zé Alfredo fica bravo e fala: a Isis não tem nada a ver com esse assunto. Marta argumenta: e você não tem nada a ver com o Silviano, então esquece isso. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal, e eu estou te esperando.